Olá, pessoas bonitas da internet, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Mariana Tavares de Mello. Estou aqui mais uma vez para falarmos sobre o direito, nesse caso. Hoje vamos falar sobre o direito do consumidor, tá? Sempre na defesa do hipossuficiente, por todas as razões óbvias que guiam o direito e a ética, né, nesse mundo de meu Deus. Então, vou pedir desde já que você se inscreva no canal, me dê um like e ative o sininho para receber as novidades de primeira mão. Então, como a gente não pode quebrar aqui a tradição, trouxe um livro bem interessante para que vocês tenham como sugestão de leitura. Olha só, a dica de leitura é Marxismos na Contemporaneidade. Ai, marxismo, professora, é. Sim, marxismos na contemporaneidade. Vocês precisam se aproximar cada vez mais dos filósofos que são sérios, para que vocês não fiquem dando ouvidos, nem tampouco trela, nem muito menos crédito a certos embusteiros que tem por aí. Sim, tem muito embuste por aí que eu não vou pronunciar o nome porque eu não pronuncio nomes quaisquer. Mas, falando de marxismos na contemporaneidade, aqui mais uma vez, ó, esse livro traz questões muito cruciais de política, economia e direito. Então, é um livro que traz uma coletânea de artigos, todos artigos de muito embasamento científico e que com certeza vocês vão aprender muito, né, com realmente pessoas que têm o que oferecer e não com aqueles auto-intitulados filósofos que sequer terminaram o segundo grau e ficam ludibriando quem quer ser ludibriado, né? Então, como a gente aqui não trabalha com esse tipo de dinâmica, então, ó, só mais uma vez aqui o livro para vocês. Queridos, apresentado o livro, eu vou dizer a célebre frase: produção, a vinheta. Muito bem, já voltamos então. Vamos falar, né, hoje sobre direito do consumidor, num aspecto muito necessário, que é a continuação dos elementos da responsabilidade civil dentro do direito do consumidor. O direito do consumidor, como vocês bem sabem, é uma cria direta do direito civil. O direito civil, que é a espinha dorsal do direito privado, traz o direito do consumidor, mas o direito do consumidor, com a sua natureza híbrida, tal como ela é um direito que também tem toda uma correspondência constitucional, todo um enraizamento constitucional lógico. Então, ele é um direito que ele está dentro da espinha dorsal do direito privado, que é o direito civil, e ele também está entranhado na espinha dorsal do direito público, que é o direito constitucional. Então, vejam a importância e a abrangência desse direito, que é um direito que trata, sim, das relações econômicas, mas trata também, acima de tudo, das relações humanas. Só a título de crítica mesmo, tenho visto algumas pessoas agindo de maneira muito impensada, de maneira muito insensata, defendendo a quebra da quarentena em um período em que ainda estamos vivenciando a pandemia. Então, é complicado para as empresas. Eu super entendo que as empresas precisam garantir a sua lucratividade, os trabalhadores não podem perder seus empregos, é tudo muito difícil, muito dramático. Mas a vida vem em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, minha gente. Porque se você preserva a vida, então recuperar a economia vai estar na consequência dessas preservações, ok? Bom, então falando de direito do consumidor, dentro de mais aspectos que tangem a responsabilidade civil, vamos começar aqui pelo nexo de causalidade. Sim, se eu vou em determinado local, né, ou se eu peço um determinado produto
porque eu queria comprar, antes eu compraria numa loja física, agora eu compro através de um site na internet, lá vai, e esse produto chega para mim e eu paguei o preço exigido e eu recebi a mercadoria, o mínimo que eu posso esperar é que a mercadoria venha no seu mais perfeito estado de preservação, de conservação. Ah, professora, mas é possível se vender mercadorias com pequenos defeitos, com pequenas avarias? Sim, é possível, desde que o vendedor esteja dizendo claramente que aquele produto vai ter um desconto considerável, porque ele tem um defeitozinho pequenininho, tá? Que não compromete o produto como um todo, mas ele não está intacto. Então, ele pode ser vendido, porém, com um precinho bem camarada, tá? Um belo de um desconto. Tudo isso perpassa pela boa-fé, pela função social do contrato e pela transparência. Quando as coisas são ditas de maneira aberta, de maneira nítida, a questão do princípio da transparência é uma questão que é honrada. E com isso, o que eu vejo na minha experiência de professora, né, e lá se vão alguns anos, eu não vou dizer quantos, porque eu não vou entregar a minha idade, mas a questão é que quando a transparência existe, há um reduzicionismo muito grande na probabilidade de problemas, de complicações, de querelas que poderiam surgir daquela relação, ok? Então, se eu compro o produto, pago pelo produto, então nós temos aí já configurado o nexo de causalidade, onde a responsabilidade da empresa vai se conectar com a minha pessoa. E se de repente eu abro o produto e o produto que a princípio deveria estar intacto, que eu paguei por um produto intacto, ele está quebrado, ele está faltando alguma coisa, simplesmente não é aquilo que eu pedi, veio um produto trocado, a responsabilidade da empresa é total de me ressarcir, de buscar um meio de me satisfazer, de se desculpar, de chegar na minha casa e trocar o produto e por aí vai. Estão me entendendo? Então, diante dessa situação, onde a gente tem o nexo causal, a responsabilidade baseada na teoria do risco se configura na empresa que está fornecendo os bens. Ok, então diante disso, existem sim alguns excludentes de responsabilidade. Eu sei que o consumidor é a parte hipossuficiente e eu sempre vou defender o consumidor. Eu tenho uma tendência de sempre defender o lado mais fraco da situação, né? Talvez porque eu seja mulher, talvez porque eu escolhi o direito, talvez porque, enfim, seja humano usar de empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Então, diante disso, vamos lá. Falando dessa questão da responsabilidade e do nexo causal, há alguns excludentes de responsabilidade. São eles, primeiramente, quando o consumidor faz mau uso do produto e ele próprio, o consumidor, estraga o produto. Olha, isso é muito comum, minha gente, nos produtos eletroeletrônicos, que as pessoas muitas vezes não leem o manual e começam a mexer ali naquele produto sem antes pesquisar, olhar manual, coisa e tal, e de repente causam um problema no produto. Culpa sua, consumidor. Parabéns, você se deu um prejuízo, porque a loja entregou para você um produto em perfeitas condições. Então, se você, manuseando de uma má maneira, danificou o produto, arque com a sua preguiça, né, de, no caso, não ter lido o manual. Essa é uma questão. Outra questão, gente, muito importante, é quando o produto ele ainda não foi colocado no mercado. Mas aí alguém que trabalha dentro da empresa, vamos imaginar um caso assim mirabolante, mas que não é impossível. Alguém que trabalha dentro da empresa furtou uma amostra de um produto que ainda estava sob análise laboratorial, coisa e tal, e usou, e aquele produto lhe causou, sei lá, uma alergia, digamos que fosse um produto para pele, causou uma irritação, uma queimadura, alguma coisa assim. É possível responsabilizar a empresa? Não, de jeito nenhum, porque o produto ainda estava em fase de testes, o produto não foi posto no mercado. Então a empresa não pode ser responsabilizada por algo que ela ainda não colocou no mercado. Daí que é tão importante que as empresas testem os produtos, né, antes de viabilizar a venda dos mesmos.
É muito importante que se faça esse controle de qualidade, porque uma vez no mercado, aí sim, a empresa vai ter que responder por todas as questões referentes ao produto. Outra coisa que também exclui a responsabilidade da empresa é quando o produto não é daquela empresa. Uhum. E aí a gente tem muito desses problemas quando réplicas ou cópias, né, produtos inspired, são feitos e são vendidos como se fossem daquela marca original, sendo que eles são produtos pirateados. Mais uma vez, eu entendo que muitas pessoas vivem vendendo réplicas e cópias e eu não estou criticando essas pessoas, né? Enfim, elas estão trabalhando e tentando sobreviver. Afinal de contas, são réplicas e cópias, não são exatamente drogas ilícitas, né? Vejam a diferença da gradação de seriedade da coisa. Mas é preciso que aquela pessoa que está vendendo uma réplica ou uma cópia diga para o consumidor que é réplica, é cópia, não é produto original. E por isso, eis o precinho menor. Agora, fazer como aconteceu, enfim, né, aqui na minha cidade, numa determinada ótica, que vendia produtos que eram réplicas, como se fossem produtos originais, né, no caso óculos, cobrando preço de grifes caríssimas, sendo produtos replicados, né, e adquiridos, sei lá, numa 25 de março, aí sim é uma fraude muito grande contra o consumidor. E aí algumas pessoas perceberam que aquelas lentes estavam começando a descascar e que não estavam dando a devida proteção, né, para os olhos, porque certamente não tinham os filtros UVA, UVB, e foram reclamar com a grife. E a grife provou que não, que aquele produto não tinha sido fabricado, né, pela grife tal, pela grife etc. Mas o que tinha havido era uma fraude da empresa que vendeu. Então houve uma enxurrada de processos contra a tal ótica, né? Bem feito. Ela foi condenada e teve que fechar as portas, né? Depois de indenizar várias pessoas. Eu nem sei ao certo se ela indenizou todas as pessoas. A verdade foi que ela encerrou as atividades porque não estava agindo de forma decente. Então, numa situação dessas, vamos imaginar que eu compro um óculos de uma grife X e esse óculos começa a descascar tal e eu vou reclamar e é um produto falsificado. A grife não tem como responder por isso, porque não foi a grife de verdade que fabricou. Então, nesse caso, a gente tem os excludentes de responsabilidade, ou quando é um caso fortuito, um caso de força maior, um caso que realmente, assim, esgota as nossas forças, porque diante das forças da natureza, nós, seres humanos, somos, né, meros grãos de areia. Então, vamos imaginar que um caminhão, uma transportadora, está levando a sua mudança de um apartamento para outro, tal, e de repente começa uma chuva tremenda e você mora numa cidade que padece de algumas áreas de alagamento e aquilo ali começa a subir, aquela água começa a subir com muita facilidade, etc e tal, e de repente a água entra no caminhão e danifica sua mobília, causa aquele prejuízo, aquela coisa toda. Bom, no caso das transportadoras, é fundamental que haja um contrato de seguro agregado ao contrato de transporte. Então, nesse caso, pode ser que você tenha algum ressarcimento. Mas, se por acaso você mora numa casa térrea e deu-se uma enchente nessa área e você perdeu suas coisas, coisas novas que você comprou, olha só que tragédia, né? Então não tem, assim, a quem reclamar. Pode reclamar para a Defesa Civil, né? Pode reclamar para o Estado, cobrar a responsabilidade jurídica do Estado, mas e se a casa foi construída numa área que era proibida a construção, mas houve uma invasão, como a gente vê muito nos invernos e nas áreas mais periféricas do Brasil? Então, infelizmente, é uma situação onde o ser humano fica sem ter de quem cobrar a responsabilidade. E nesse caso, dá-se, né, mais uma vez,
o excludente de responsabilidade. Bom, em outras situações, depois da gente listar esses excludentes de responsabilidade, vocês estão anotando aí com um caderninho? Eu sempre peço que vocês anotem essas coisas com um caderninho quando a gente está em sala de aula, né? Pois bem, aqui não é diferente. Então vejam só, falando dessas questões, né, que evocam prejuízos, aborrecimentos e lá vai, nós temos um outro elemento a ser tratado aqui. Quando a atividade é uma atividade de risco, olha só, então até que ponto a gente pode cobrar uma responsabilidade plena daquela parte que está fornecendo o serviço quando a responsabilidade ela recai sobre uma atividade de risco, né? Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Todo mundo que minimamente me conhece sabe que eu sou apaixonada por gatos, né? E por bichos de um modo geral. Eu sou militante da defesa animal. Inclusive, depois eu vou até fazer um vídeo falando dessa questão do direito animal. Então, vamos imaginar, aconteceu comigo, viu, minha gente? Que você tem um gato que você ama, adora, coisa e tal, já tá velhinho e tá com diabetes e tá tendo problemas renais muito sérios, coisa e loisa, e você leva para a clínica veterinária. O veterinário é um bom profissional e, enfim, ele vai tentar fazer uma cirurgia para ver se de alguma maneira melhora o funcionamento renal do seu bichinho de estimação, mas ele avisa a você que o seu animalzinho corre risco de morte durante a cirurgia, que é uma cirurgia arriscada. Então, ou você tenta a cirurgia para tentar, numa última situação, salvar a vida do seu pet, ou o seu pet vai morrer de todo jeito. Então, digamos que você, na condição de tutora de um pet, você diz, não, eu quero arriscar para tentar salvar a vida do meu bichinho de estimação, né, pelo qual eu tenho tanto carinho. Mas o veterinário alertou que o animalzinho poderia morrer durante a cirurgia, mas a cirurgia é a única maneira de tentar, né, salvar a vida do animal. Então você assina um termo de responsabilidade, né, e permite que o animal seja cirurgiado. Aí acontece do animal falecer na mesa cirúrgica, numa véspera de Natal. O que é que você faz, né? Você chora horrores. E enfim, e segue a vida, né? Faz o sepultamento, ora muito, né? E etc. Mas olha só, que situação, né? Tô falando o que me aconteceu. Ai, foi um dos piores natais da minha vida. Então, a verdade é que o veterinário, ele não errou, porque ele me alertou de todas as complicações que poderiam ocorrer, de todos os riscos, mas que a cirurgia deveria ser tentada, mesmo assim, porque se não fosse tentada, era a morte do meu pet. E se tentássemos, haveria uma chance dele morrer, mas também haveria um grau considerável de riscos. Eu, enquanto tutora, disse, tá, eu quero tentar tudo, né, pela vida do meu animal de estimação. E acabou que não deu certo, mas nesse caso eu não posso responsabilizar o profissional que estava ali, porque ele fez o que ele podia, né? E o departamento dos milagres, né, fica por conta dos deuses e não exatamente assim dos seres humanos, né? Bom, gente, então, diante disso, existem também responsabilidades por atos de terceiros, ok? Você chegou num salão de beleza, olha que isso também já aconteceu comigo, e você disse, corte só as pontinhas aí do meu cabelo, né? Cadê? Corte só as pontinhas. E a pessoa deixou você com o cabelo Chanel. Cristo Redentor do céu sagrado! Olha, geralmente assim, né? Mulheres, geralmente, né? Ou rapazes também, tanto faz, mas assim, a coisa mais gritante no universo feminino. A gente tem uma relação com os nossos cabelos, como Sansão, né? Tinha uma relação com os cabelos dele, cabelo é força, é beleza, e lá vai, etc. Então, fica até a dica para vocês, viu, que estão aí. Netflix tem uma série maravilhosa com a atriz Octavia Spencer, chamada Self-Made.
né, que fala disso, de cabelos, né, a nossa relação com os cabelos. Então, você foi no salão, você pagou, né, a infitete da cabeleireira só para tirar as pontinhas, e ela deixou você com cabelo Chanel. Olha para isso. Aí lá vem a dona do salão, né, querer botar panos quentes. Não, minha filha, ficou ótimo, coisa e tal. Aí você, né, dá aquele showzinho básico, né, que fica ótimo, o quê? Você está louca? E você exige que o seu dinheiro seja devolvido. E se você quiser, você pode até exigir que seja colocado em você um mega hair com cabelo humano, cabelo natural, que é o mais caro, né? Porque você não se adequa àquela vida de cabelo curto e você quer o seu cabelão de volta porque era para ela tirar 2 dedinhos de ponta e não um palmo do seu cabelo, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Então, que o salão tenha que arcar com a responsabilidade dos terceiros, no caso a funcionária maluvida, sim, vai ter que arcar, porque é direito do consumidor. E nessa hora o empregador, ele se torna responsável pelos atos do seu empregado. Se o empregado não é tão bom assim, sinto muito, o dispense. Mas, se você achou que aquele ser humano era confiável o suficiente para ser empregado ali na sua empresa, então trate de se responsabilizar pelo tipo de serviço, pelo tipo de atendimento, pelo tipo de tratamento que ele vai estar destinando à sua clientela. Muito bem. Fora isso, minha gente, danos causados por animais. Ai, cuti, eles são tão fofos, não é verdade? Muito bem. Mas tem tanta coisa que acontece comigo, eu vou começar a contar os causos, né? Mas, né, vamos imaginar que você está, sei lá, no pet shop, você foi levar o seu animal para tomar banho e fazer tosa, etc e tal, e o seu animal se estressou com aquele ambiente movimentado, barulhento, coisa e tal, e se escondeu num cantinho. Olha que gato tem mania de fazer isso, cachorro de vez em quando também, né? Se escondeu num cantinho e urinou, vamos imaginar, numa caminha que estava ali para vender. Muito bem, ou seja, se o animal urinou numa caminha que estava ali para vender, é lógico que ele estragou aquele produto. Você pode até mandar lavar, coisa e tal, etc., mas não é mais a mesma coisa. Então, é justo que o pet shop exija que você leve o produto, que você pague pelo prejuízo que você causou. É justo, porque na condição de tutor ou tutora de animais, você é responsável pelas travessuras que o seu bichinho de estimação apronta, né? Então, é super importante tomar conta deles assim de maneira muito atenta, né? Levar para o banho, para a tosa, dentro daquela caixinha, né? Aquele porta-animais, para evitar qualquer aborrecimento. Então, dentro desses aspectos, eu estou tentando aqui ponderar, né, o que é possível no sentido das exigências que as empresas podem fazer e o que é possível no sentido da sua defesa enquanto consumidor e até onde, né, vão os seus direitos. Bom, gente, então só para a gente fechar aqui, né, a nossa aula de hoje, eu tinha falado do contrato de transporte. E nesse momento em que a gente tem feito compras, né, pela internet, então muitas vezes, né, lá vem os correios ou então o motoboy arriscando a vida para nos entregar nossas compras, né, muitas vezes a nossa comida e daí em diante. Então, receber aquele produto em perfeitas condições é sim uma obrigação da empresa que te enviou o produto. Se por acaso o produto veio trocado, se por acaso o produto veio estragado, se por acaso, enfim, aconteceu algum dano, alguma avaria, algum equívoco, quem tem que se responsabilizar é a empresa. E nesse caso, a responsabilidade está nas mãos daquele indivíduo que está de posse do produto, cuja propriedade é sua, mas ainda não está na sua posse porque você ainda não recebeu. Então, se produtos,
nesta fase, né, ou em qualquer outra fase, chegarem trocados, danificados, avariados, enfim, né, com algum tipo de dano, você não tem que receber. Você tem que exigir a devolução do seu dinheiro ou exigir a entrega de um produto em perfeitas condições, porque afinal de contas foi para isso que você pagou. E daí que é muito importante, assim, para algumas companhias que são grandes transportadoras operarem em conjunto com um contrato de seguro, porque existem organizações criminosas inteiras que são especializadas nos assaltos a caminhões, no roubo de cargas. Então é preciso sim que haja de preferência um contrato de seguro para que ninguém fique no prejuízo, né? Uma vez que a segurança pública no Brasil não é lá essas coisas. Fatos. Queridos, beijo grande, tá? Meu Instagram é @marianatmelo e qualquer dúvida sobre o direito, vocês me mandam, tá? Uma pergunta e eu, assim que puder, mandarei a resposta. Um abraço e muito obrigada de coração.